Oi, eu sou Cris Devacante e vou fazer agora a leitura da virada do ano astrológico. É a leitura de quando o Sol entra no signo de Áries e é quando realmente começa o ano de 2021. Então, esse momento em que Áries, né, o Sol está em Áries a 0 graus e 0 minutos, é o mapa que traz todos os simbolismos de como vai ser o ano de 2021. Nós viramos o ano no calendário, né? Mas a energia a gente está virando agora, né? Quando começa realmente um ciclo. Então vamos lá. Aqui nós temos o Sol a 0 graus de Áries, certo? E ele está formando um estélio, ele forma uma conjunção com a Vênus, que é o regente desse ano. Nós passamos o ano de 2020 sendo regidos pelo Sol, então foi um ano que trouxe muito a luz, a iluminação para a nossa essência, para o nosso brilho, para quem a gente é, o que a gente carrega dentro da gente se olhar para dentro, da gente se enxergar. Então o Sol foi colocando luz em todos os processos que ele ia passando para a gente se reconhecer, se rever, se perceber. A partir do ano de 2021, que é um ano regido pela Vênus, é um ano de trabalhar valores e relações. Então, a partir desse eu, dessa essência, o que é importante para mim? O que eu desejo? Aonde a minha força de vontade, aonde o meu ímpeto, aonde o meu desejo se manifesta a partir desse eu? Então, é a revelação do que é prioridade, do que é importante, a importância que eu coloco nas coisas, nas situações, nas relações. Isso fica um ano voltado muito para revelar agora esse grau de importância que a gente coloca, e eles estão em conjunção. Só que o Sol está em Áries e a Vênus está em Peixes nesse momento. E Peixes, ela revela as coisas mais abstratas do campo emocional, dos sentimentos mais profundos, da sua imaginação. Então, sabe aquilo que a gente fica ao longo do tempo desejando, sonhando, fantasiando, imaginando, aquilo que a gente vai alimentando dentro do nosso campo emocional, da nossa mente. É isso que vai se apresentar e ser trabalhado ao longo de 2021. E aí essa Vênus, ainda nesse stellium, está em conjunção com o próprio Netuno, que é o regente de Peixes. Esse Netuno é a espiritualidade, é onde a espiritualidade está mostrando para a gente o que a gente deseja no íntimo da alma, né? O que isso traz à tona e se revela. E aí tudo isso está acontecendo na casa 12, para quem está no Brasil, para quem é brasileiro. Quando muda de país, de nacionalidade, vai mudar o ascendente, mas os planetas vão estar exatamente nos mesmos lugares, tá? Só muda as casas. Mas eu vou ler para nós que estamos no Brasil. Então, estando na casa 12, traz exatamente uma casa de peixes, que traz tudo que é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, onde a gente se liga nesse campo que tudo pode se revelar. Todas as coisas que a gente esconde, que a gente não tem clareza, que a gente não tem conhecimento, que está dentro de nós, mas nós, de certa forma, não conhecemos, nós sentimos. Isso, a espiritualidade com esse Netuno aqui vai mostrar para a gente tudo que a gente se apega, todos os valores que a gente tem a partir dessa essência. Então, quando sobe da casa 12, é uma revelação que pode vir das formas mais imaginárias e inimagináveis possíveis. Porque são coisas que se apresentam através do plano psíquico, da saúde mental, da saúde psicológica. Então afeta muito o campo emocional, afeta muito de como a gente se sente, como a gente lida com tudo isso, afeta muito as questões de se manifestarem no físico e trazer os processos de doença.
de pandemia, de exclusão, de isolamento. A casa 12 rege essa parte de excluídos e isolamento, rege essa manifestação de doenças que emergem desse campo emocional. A saúde física, ela está diretamente relacionada ao que a gente está sentindo. Ela é uma manifestação, ela não é só uma somatização, ela é um processo de materialização de algo que a gente tem num corpo mais abstrato, que toma uma forma física. Então a gente vai alimentando ao longo do tempo desse psíquico, desse psicológico, desse emocional, e uma hora se manifesta no físico. E todos esses processos trabalham, né, tudo que emerge desse plano do inconsciente, que vai aparecendo na nossa vida. E a gente vai tomando sustos, porque além dos processos de saúde e de isolamento, daí tudo que você nunca esperou, às vezes traições, às vezes coisas, botes, coisas ocultas, coisas que se levantam, coisas que autossabotagem, levantam os seus medos, é onde você lida para olhar de frente com o que você mais teme, com os seus traumas, onde está a sua dor, o que te faz sofrer. Então é como se a espiritualidade estivesse mostrando para a gente, através dessa Vênus, que tudo que a gente deseja, onde o nosso emocional está conectado, a partir da nossa luz, a partir da nossa essência, de quem nós somos, como se a gente começasse a perceber os efeitos através da nossa vida prática, da nossa vida real, que emergem desse lugar mais profundo de quem nós somos. Então, cada escolhas, cada sentimento, cada pensamento que a gente vai alimentando nesse subjetivo, nesses sonhos, nesses desejos, nessas intenções veladas, ocultas, e muitas vezes eu não tinha consciência, eu não sabia. Esse eu não sabia, não tinha consciência, essa ignorância vai ser revelada na prática. Então, é onde a gente percebe nosso ponto onde a gente se auto-sabota. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas dentro a gente está preso com algumas marcas, com alguns pensamentos, com algumas mágoas, e a gente vai se ligando nessas dores. E aí aqui ainda, né, forma muito próximo do ascendente. Do ascendente é quando está subindo do inconsciente para a consciência, né? O Sol está a 5 graus desse ascendente. Então, essa camada, ela está subindo, ela está sendo trazida para o nosso consciente, para nós percebermos, para nós termos clareza de quem nós somos, das coisas mais subjetivas e mais íntimas e mais profundas que nós temos no campo da alma, no campo também que liga a gente ao inconsciente coletivo, porque nesse plano do subconsciente, que a gente conhece muito pouco, do inconsciente, que a gente não sabe direito como funciona, é onde nós nos ligamos a todos, é exatamente onde todos nós estamos ligados como uma cadeia, como uma rede, nós influenciamos uns na vida dos outros. Então, tudo que o mundo está passando forma uma carga, né? E ela é decorrente já de um resultado de longo prazo, né? De uma caminhada que a gente vem ao longo aí de anos, de séculos. Então, isso é um processo como se fosse um expurgo, uma catarse, né? Então, é como se a escuridão e a sombra estivesse para subir para o ventilador. E quando ela se mostra, quando ela vem para esse consciente, passa por esse ascendente, é onde passa por áreas que traz o eu, o que eu sou, né? O que me afeta, o que tem a ver comigo, o que tem a ver com a minha força, com a minha iniciativa, com as minhas atitudes, com o que eu faço. Então eu percebo o mundo através de quem eu sou. E essa espiritualidade está conduzindo a gente a perceber tudo isso.
O ascendente é o plano de como a gente vê o mundo e como a gente se posiciona. Quando a gente tem o ascendente em Áries, todas as outras casas, elas ficam na mesma energia. Então isso significa que tudo fica muito intenso. Todos os assuntos da nossa vida ficam potencializados, eles ficam muito fortes. Então tudo fica intenso, tudo fica grande. Então, a gente não vai viver um ano simples, a gente vai viver um ano mais intenso ainda, mais forte. E aí, trazendo para essa consciência, toca já aqui muito próximo, né, desse consciente subindo do ascendente, a gente tem 3 graus de diferença aqui para o Quiron, que é a ferida do eu. É a ferida da nossa alma que cabe a nós curarmos, mas ela já está na casa 1 da personalidade. Então, tudo isso que está subindo e sendo mostrado para a gente, que a espiritualidade está conduzindo, é para a gente se perceber, né, que tudo que se manifesta foi fruto dos nossos valores, foi fruto dos nossos desejos, das nossas intenções, do que a gente prioriza, do que a gente estima, de onde a gente coloca as nossas escolhas emocionais. Então isso vai se manifestar no ano de 2021. E isso traz esse processo como uma grande catarse, um expurgo, porque é esse movimento que sai desse inconsciente e se mostra. Então é como se a gente estivesse caminhando esse ano numa grande sombra, né, numa grande escuridão, onde a escuridão de dentro de nós estivesse sendo exposta. E não exposta para o outro, também, não só para o mundo, mas para a gente se reconhecer, para a gente se perceber. A partir de perceber, né, o eu, a necessidade de se conhecer de 2020, que foi esse ano do Sol, o quanto a gente precisa saber como a gente funciona, quem a gente começa nessa caminhada, porque é uma trilha, não é um ano e de repente acabou e vai mudar tudo. Nós estamos numa longa jornada que vai seguir por muitos anos ainda. Então, nessa trajetória, é uma trajetória de crescimento, tanto das pessoas que estão aqui encarnadas, quanto das pessoas que estão em processos de desencarne. O planeta está num processo de transformação e é através da transformação de todos nós. É como se nós estivéssemos passando como um purgatório, né? Mas assim, não como se nós fôssemos vítimas e estamos sendo julgados. Nós estamos colhendo nesse momento o efeito de quem nós somos até aqui e como se isso fosse uma peneira, porque a Terra ela está passando num planeta de provas e expiações para regeneração, mas isso não acontece em 2 anos, isso acontece ao longo de muito tempo, é um trajeto lento, isso é uma parte da transição. E nesse processo de transição, 2/3 do planeta, teoricamente, eles vão para outros mundos. Então a gente está tendo um desencarne coletivo em massa, muito acelerado, muito grande. Muitas pessoas, né, estão passando para outros planos que não vão continuar nesse processo de regeneração, porque cada um tem o seu processo de alma pessoal, de crescimento, né? Às vezes não está pronto, não escolheu isso no íntimo, nos seus valores, em como conduz as coisas, a vida, nos seus desejos, não ressoa com esse processo de regeneração, essa busca de se conhecer, se lapidar, se melhorar, ressignificar. Então é um processo que traz o recolhimento, né? E vão ter outros mundos para acolher essas pessoas, essas almas, para continuarem seus processos em mundos que sejam compatíveis com provas e expiações, porque a Terra começa essa transição para a regeneração. E a longo prazo, as pessoas que passam nesse funil, que vai se afunilando cada vez mais nessa peneira,
não é um processo de competição e de vitória, é um processo de pessoas que vão ter muito trabalho e vão ser as ferramentas transformadoras para passar por essa escuridão e começar a trabalhar pela manifestação da luz. Então, toda vez que tem uma escuridão muito profunda, é porque está muito próximo da luz. Quando o dia vai raiar, a gente tem o auge da madrugada, né? A luz, ela não existe sem a escuridão. Um não existe sem o outro, né? A gente sabe o conhecimento, o valor de um, porque a gente conhece o outro. A gente conhece a alegria porque a gente conhece a dor. E a gente dá valor para as coisas porque a gente conhece os dois lados, né? É exatamente essa dualidade de conhecer os dois lados de cada coisa da vida, e não são só dois lados, né? Das energias, das situações, enfim, de tudo, é que faz a gente ter parâmetro, né, de perceber. Então, quando nós estamos imersos numa escuridão muito grande, como nós estamos agora, é que a luz está a caminho, né? Então, quanto mais se aproxima, mais essa escuridão aumenta. Então, esse processo da passagem da escuridão para a luz é a catarse, né? É esse processo da imersão, é esse processo do expurgo, que é onde a luz vai se revelar. Mas isso é um processo lento, não é um processo instantâneo, não é um processo contado em calendário, em dias, em meses, em um ano acaba. É um processo da natureza, né? E a natureza, no plano da alma, é um plano diferente da contagem que a gente tem aqui, né? E a gente está muito acostumado das coisas serem imediatistas. E, inclusive, os nossos desejos têm muito a ver com esse plano de resolver as coisas imediatas, né? E a gente se prende e se perde muito nesses desejos exatamente por essa necessidade infantil de que as coisas sejam solucionadas imediatamente. E as coisas não funcionam assim. Elas são planos de elaboração muito mais lentas. Para a gente se lapidar, leva uma vida inteira e a gente consegue lapidar partes de nós. E conforme a gente se empenha e se esforça, né? Vai tomando consciência, vai aprendendo, vai se conhecendo, vai praticando. Quando a gente simplesmente se larga na inconsciência, no Deus dará, ou ainda continua no processo, isso demora muito mais. Isso uma hora vai chegar, mas ao longo de histórias, né, da alma, leva vidas. Então, quando a gente trabalha com Casa 12, a gente enxerga a realidade não no tempo daqui, mas no tempo de Deus, no tempo de algo maior, num tempo que é diferente desse que nós temos encarnados. Muitas das pessoas que estão desencarnando não são só, né, pessoas que precisam desencarnar porque vão ter que ir para outros lugares e não fazem parte deste trabalho. Tem muitas pessoas que precisam auxiliar nesse processo, porque é um trabalho tão grande do plano espiritual estar acolhendo, recebendo, amparando essas chegadas dessas almas, né? É muito trabalho em larga escala e muito rápido, e precisa de amparadores, e precisa, né? Esse trabalho está acontecendo aqui e lá, em todos os planos, e não existe aqui e lá, na verdade é tudo junto, só que o nosso plano denso da matéria, dos nossos sentidos, enxerga e limita a gente a ver só este plano. Então, fica difícil a gente entender algo que é invisível, né? Algo que é teórico, algo que teoricamente não é comprovado, né? Na lógica de que cada um aceita ou não. Então, esse outro modo, né, das coisas estarem justamente nessa casa 12 e essa espiritualidade está comandando tudo isso, nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo conduzidos para o caminho que nós temos que ir. Cada um está onde tem que estar e cada um está enfrentando a sua própria escuridão.
Cada um está tendo que olhar para dentro de si, não mais para o outro, né? A gente passou muito tempo olhando para o outro, apontando dedos, se preocupando e falando da vida dos outros. Enquanto a gente faz esse processo, que a gente foge dos nossos processos, olhando e apontando os dos outros, nós, na verdade, estamos trabalhando por um espelho. Nós vemos coisas nos outros que são nossas e que nós não queremos ver na gente. É como se fosse uma fuga. E Peixes trabalha isso também, né? Essa casa 12 fala disso também. Da maledicência, da fofoca, de trazer coisas que são inverdades, né? Dessa coisa escondida, do que é oculto, do que se faz escondido, do que se faz por debaixo dos panos, do que fala da vida do outro. Enquanto a gente está nesse processo de vítima e jogando a responsabilidade para os outros, nós não trabalhamos e atrasamos muito mais o nosso processo. Então é como se cada um, nesse expurgo muito grande que nós estamos passando da escuridão, nós tivemos que olhar para nós, né? Desde 2020, na verdade 19, nós já estamos nesse processo de ter que se ver, lidar com as próprias dores, com as próprias situações da vida pegando, né? Se manifestando e saber como lidar e como sentir tudo isso e como você age e que escolhas você faz diante do que a vida vai te colocando. Então, nós já estamos nesse processo e isso não vai aliviar. Esse ano de 2021, a gente continua na jornada, né, e muito dura de autocorreção, né, da gente ser chamado como se fosse o pai que pega na mão do filho e conduz, né? Às vezes não é bom, mas é necessário. Então é como se o pai estivesse conduzindo a gente para o que é necessário e a gente precisa se ver. Então é isso que está emergindo de dentro de nós, né? E através do que é importante, dos valores, das relações, do que a gente escolhe, desse campo que começa a se revelar e mostra as dores da nossa alma. Então é cada um enfrentando a dor da sua alma. E quando a gente não quer ver a dor da alma, a gente atrasa muito mais as coisas, né? A gente se perde nisso. Então, para a gente sair dessa situação, que ela é individual e é coletiva, mas a coletiva é uma somatória de cada processo individual, é a gente olhar de frente, né? Ter a coragem de ter a força, né? Exatamente desse ascendente em Áries, de fazer o que precisa, né? O ascendente é você perceber o mundo. Através dessa ótica, você vai entender que tudo isso é uma luta, um combate, uma batalha, uma conquista. É como se a gente estivesse sendo pintado aqui para ir para o campo de guerra, em guarda. E não como se nós estivéssemos sendo atacados um contra os outros. Muita gente vai sentir assim. Mas é como se a gente precisasse ser guerreiro, ser forte, ser lutador, sobre nós mesmos, para sobreviver, para viver, para se posicionar, para ter iniciativa, para ter atitude, para colocar a sua individualidade, o seu eu, para agir, a sua intuição, para você se guiar por esse instinto, né? E isso pode trazer muita impulsividade, né? Muitas vezes a gente acaba se atropelando ou sendo agressivo na forma de se colocar ou na forma de se mostrar quando a gente está com ascendente em Áries. Então, diante da gente mergulhar na nossa própria dor, e isso está se manifestando na nossa vida, muitas pessoas trazem isso como força, mas muitas trazem como violência, como agressão. A pessoa, quando está com medo, a defesa é o ataque. A pessoa, quando está com medo, a defesa é gritar. É a violência, né? Você grita porque você
tá mascarando, tá defendendo um medo. Então, a gente vai ter muitas pessoas sentindo esse processo, né? O quanto precisa se proteger, às vezes nesse sentido de competição, né? Muitas pessoas podem sentir assim, mas não é o processo de competição que nós estamos vivendo, é o processo de manifestar o nosso eu, a nossa força. E é exatamente o contrário da competição, né? Mas é que cada um conta, cada um é importante, cada um está passando pelo seu próprio teste. E o nosso teste acontece quando toca o nosso emocional, quando aquilo é com a gente, né? Quando mexe com o nosso campo emocional. Quando está no plano dos outros, não é seu teste, mas quando pega na sua ferida, pega no seu campo emocional, é o teste que a gente passa. E aí como a gente lida com isso, é como a gente vai mostrando quem a gente é, né? São nas situações onde a gente precisa trazer exatamente a força. Então, diante de um ano de Vênus, que é deusa do amor e da beleza, né? Nós, na verdade, vamos trabalhar muito a força. A grande coisa desse ano vai ser a força, o quanto a gente pode ser forte, né? O quanto a gente é forte para se sustentar, para lutar, para ter iniciativa, para ter atitude, para conseguir direcionar a força sem uma maneira destrutiva, agressiva, tá? E aí, esse processo aqui, né, ele tá formando um sextil, cadê? Do Quirón aqui, ele tá formando um sextil com Saturno. O Saturno, ele é o grande corretor, a autocorreção, é o grande professor, é o senhor do tempo, da vida, né? Ele é o que coloca a casa em ordem. Então, assim, o que está ruim fica insuportável, porque a gente não pode mais jogar a sujeira embaixo do tapete, a gente precisa resolver. E tá em Aquário na casa 11, então é o coletivo, né? O eu, a individualidade, o que eu posso fazer, o que eu me posiciono, o que eu manifesto, o que cada um manifesta, é o que ajuda a desenvolver essa correção desse futuro, desse coletivo, dessa sociedade, desse grupo, dessa rede de todos que precisa, é onde agora a gente precisa colocar o nosso esforço, o nosso empenho e trabalhar. É isso que a gente precisa tentar entender, que o nosso amadurecimento sobre responsabilidade, que a responsabilidade desse coletivo, dessa sociedade não está na mão de um governo, não está na mão, está na mão de todos, né? O que cada um pode fazer por isso, né? Por este coletivo, por este núcleo, por essa somatória, pelo todo, né? E é o trabalho do empenho de cada um que vai trazer esse processo de correção, desse futuro, dessa jornada, disso que vai se apresentando, tá? Outro processo que esses planetas fazem aqui, o Sol e a Vênus aqui, elas fazem um sexto também com o Plutão, que está em Capricórnio na casa 10. O Plutão é o grande transformador, é onde as coisas morrem de ciclo para transformar, curar, regenerar e trazer um renascimento, né? Então é o renascimento de uma estrutura, é o renascimento de uma realidade pública, né? Então é um renascimento. Casa 10 trata de governo, trata de poder, trata de autoridade, trata de comando, de como a gente lida com isso. Então nós vamos passar por uma transformação muito grande, mas que ela vai acontecer exatamente desses valores, dessa Vênus e desse Sol aqui. A Vênus, ela trata valores, ela trata a parte financeira. Na casa 12 é todo o dinheiro que está escondido, é tudo que é feito embaixo dos panos, são os desejos, as ganâncias, tudo que é
colocado de uma forma oculta, né, essa revelação disso vai ajudando a desenvolver o processo de morte, fim de ciclo, renascimento e transformação, renascimento desse comando, dessa autoridade, desse poder. E aí, no nível pessoal, desse poder que nós somos responsáveis. O que você estrutura, o que você sustenta na sua vida pública, fora de casa, o seu trabalho, o seu servir, está transformando o nosso servir fora. Então, está mudando as profissões, está mudando os trabalhos, está passando por um renascimento do que cada um faz. Isso tem um renascimento muito forte dos empregos, dos ofícios. Então é como se toda essa realidade, essa estrutura estivesse passando por uma transformação, como não nós estamos, tá? Mas essa transformação, ela não é pontual, ela não é imediatista, é um processo de transformação que nós estamos atravessando, descobrindo, sendo destrinchada, né? E é graças a toda essa revelação que isso vai sendo conduzido e isso vai se mostrando, vai se transformando, se regenerando, renascendo, né? Então, mas para renascer precisa passar pela morte. Não dá para a gente segurar uma coisa aqui, achar que vai ter garantido uma estrutura e transicionar com o pé aqui, passar de um barco para o outro e vai estar seguro. Não, a gente passa por essa morte para poder renascer. A gente tem esse momento do desprendimento, do desapego, é como se encerrasse um capítulo na vida de cada um para ter esse processo de recomeço, tá? E nós todos estamos passando por isso. Então, continuando aqui, o regente, né, do Sol em Áries é o Marte. Então, vamos agora ver o Marte. O Marte, ele está aqui na casa 3, então ele comanda esse ascendente, esse Sol que está iniciando as coisas. Por onde as coisas estão iniciando? Marte está em Gêmeos, né? Na casa da mente. Então, na casa 3, as coisas começam pela mente. Por isso que é um ano que a gente precisa aprender a caminhar primeiro com o que a gente enxerga, com o que a gente pensa. Onde a gente coloca o nosso pensamento é para onde a gente vai, é para onde vão as nossas escolhas, é para onde a gente age, é para onde vai a nossa intuição, a nossa atitude, o nosso impulso, o nosso instinto. Então, a nossa mente direciona, né? Onde você coloca os pensamentos é onde os seus caminhos vão sendo colocados, os passos, né? Então, esse Marte também está fazendo um processo aqui com outros 3 pontos que formam também um estélio, essa conjunção, essa junção, né? Então, um é o nó do norte, que é a correção coletiva que nós estamos passando já há um ano aí, tá? Essa correção coletiva, ela ainda continua aí por um ano, um pouco menos de um ano, tá? E essa correção coletiva no do norte é para onde a gente tem que se direcionar. Em Gêmeos é pela comunicação, pela colaboração, para a gente aprender a interagir, aprender a se expressar, aprender a pensar, aprender a conversar, aprender a abrir a mente para possibilidades, para conhecer novas coisas, para sair da estagnação, para abrir as oportunidades. Mas as oportunidades, elas abrem conforme a gente consegue enxergar novos panoramas. E para a gente enxergar novos panoramas, a gente precisa sair daquele apego, daquele pensamento quadrado e fixo que a gente tinha. E a gente já foi minado, e está sendo ainda bastante, a desapegar desses lugares, porque a gente precisa caminhar para frente. Então, todo esse processo da nossa atitude, a partir do que a gente fala, do que a gente enxerga e do que a gente pensa, é onde direciona as nossas ações, né? Onde a gente coloca ali a nossa atenção, é para onde a gente ruma. E é um processo muito forte com a comunicação, né? Tudo que a gente fala, a gente precisa
agir, não falar uma coisa e agir outra. Não, a gente precisa cumprir, arcar com tudo que a gente cria através das palavras, né? É entender que não é só cumprir honrar uma palavra, que foi uma coisa que foi se deixando, né, se perdendo no caminho. É muito mais sério, porque esse processo da vida, os nossos testes, as nossas provações, tudo que a gente cria é exatamente através do que a gente fala. Então, cada palavra que a gente solta, uma hora a gente vai colher, a gente vai se responsabilizar por ela, a vida vai trazer essa lição. Então, quando, de novo, a gente fica falando da vida do outro, a gente fica tomando na cabeça até enxergar que não é o outro, é você. Enquanto a gente fica escondendo, a vida vai revelar para a gente ter que honrar o que a gente ocupou. Então, é esse processo da gente ser firme e forte. A correção está na nossa mente, no nosso pensamento. Tudo depende da forma como a gente enxerga. E aí está a lua, que é o nosso campo emocional. Onde a gente direciona o nosso pensamento, é o nosso emocional caminha para lá. Então, o nosso emocional, ele caminha com o que a gente escolhe pensar. Se eu penso e imagino uma coisa ruim, o meu emocional vai sentir um desespero. Se eu escolho, dentro dessas possibilidades, analisar e enxergar o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, todos os panoramas, mas eu escolho, né, com clareza, com consciência para onde eu vou me direcionar dentro, eu estou enxergando os panoramas dentro do máximo que eu posso enxergar, por onde eu escolho ir. O meu emocional vai. Então, o nosso emocional, ele é guiado através do que a gente pensa, né? E o nosso emocional, ele fica muitas vezes em Gêmeos, oscilando e perdido, tem essa instabilidade de humor, exatamente porque a nossa mente fica perdida entre muitas possibilidades. E aí entra a roda da fortuna, né? O que você sente é o que acontece. O que você sente é o que faz a roda girar, é o que faz você deslanchar, é o que faz as coisas acontecerem. Então, as suas atitudes, nossas atitudes, a gente precisa corrigir a nossa mente, né? As nossas intuições, aprender a enxergar, a entender, a escolher. Por isso que é um ano da gente aprender a se guiar com a cabeça, né? Primeiro com a cabeça, depois com as pernas, para não ficar se debatendo e perdido. A gente está aprendendo a se redirecionar, a se reeducar, a gente está aprendendo a se corrigir nesse processo de como lidar com o todo, porque Gêmeos traz todas as possibilidades, traz exatamente que tudo faz parte, todos os lados fazem parte, e a gente conseguir entender e lidar com isso. E aí, diante disso, como fica o nosso emocional diante dessa mente, desses pensamentos? A gente entra no furacão, o nosso emocional vai junto e ele fica nessa oscilação, né? E depois as coisas acontecem a partir de onde o nosso emocional foi. Então, é um trajeto que a gente toma. E esse ano a gente vai ter muitos eclipses ativando exatamente esse eixo de Gêmeos e Sagitário. Então vai potencializar muito, desencadear muito todo esse campo de que a mente precisa se expandir. A gente precisa conhecer, se abrir, estudar coisas novas, estar aberto para o novo, ativar toda essa comunicação, essa percepção, né, de conseguir ver que as coisas são maiores do que o mundinho que a gente acredita. Como a gente tem muitas coisas aqui na casa 12 e muitas coisas na casa 3, é a gente começar a enxergar um plano não como é esta realidade até hoje,
Mas o que tem por trás disso? Qual o sentido? O que move tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente vive, né? Isso não é aleatório. Nós não estamos sendo condenados porque somos vítimas. Nós estamos colhendo uma catarse de um processo de séculos aí de história, de consequências, e isso estava preparado para acontecer, assim como a continuidade já está preparada para acontecer, de que cada um tem o seu papel, o ascendente em Áries, né? Cada um tem o seu papel de perceber a sua força, o seu eu, a sua individualidade, e que cada um conta, a força de cada um soma, cada um tem uma função, né, nesse processo todo. E aí esses planetas aqui, né, esses planetas, essas configurações aqui, elas tocam justamente com trígono, então é algo positivo que ajuda, né, a criar tanto o Saturno, a realidade dessa sociedade, desse coletivo, quanto o Júpiter. E o Saturno e o Júpiter são os grandes comandantes das transformações desse ano, né? Então, onde eles estão caminhando, eles vão transformando a vida da gente. E é pelo coletivo, é pelo grupo, é pelo que acontece em massa, é pelo que acontece a todos. Então, não tem uma situação única que só um está vivendo, só está acontecendo comigo, está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem um efeito coletivo e a gente tem os efeitos individuais dentro desse coletivo. E eles não são à parte, eles são ligados. Esse coletivo não é culpa de A, B, C, né? Isso faz parte do cenário, da história, né? De uma história não momentânea, não de anos para cá, mas de muitos, muitos anos para cá. Né? Então, é a possibilidade da gente criar, conforme a gente vai abrindo a mente, vai entendendo, vai conhecendo, vai estudando, vai abrindo os caminhos, vai aprendendo a lidar com esse emocional e as coisas vão deslanchando, a gente vai aprendendo como criar, a co-criar essa realidade desse futuro, dessa sociedade, desse coletivo. Aqui também faz uma quadratura com Netuno e uma quadratura com Mercúrio, tá? Então, esse processo aqui tem uma tensão da nossa mente ficar perdida, né? Porque as coisas não são claras, a gente está lidando, né, com o subjetivo. A gente não vai ter clareza do que está acontecendo. Então a gente vai percebendo conforme as coisas se revelam. Então, conforme as coisas vão se mostrando, a gente está pisando no desconhecido, num total desconhecido, a gente está pisando na sombra. Então, qualquer coisa pode se desenrolar, né? As coisas deslancham, na verdade, por uma condução maior que não é nossa. O poder não está nas nossas mãos. O poder de sermos nós e de termos a nossa força está nas nossas mãos. Agora, o poder de comandar o que está subindo, né, de uma consequência de longo prazo, não cabe a nós. E isso, quando tem uma quadratura, é um excesso de energia. Essa tensão é um excesso. Então, está tendo um excesso de caminhos se deslanchando e acontecendo, né? Que está acontecendo essa massa, essa coisa cada vez mais rápida, esse tempo cada vez mais veloz. A outra quadratura que leva ali para Mercúrio, que é aqui, ó, que levando essa quadratura aqui para Mercúrio, que está em Peixes, né? E está na casa 11, o Mercúrio é a mente, é o regente, inclusive, desse Gêmeos, né? Então, olha só, a gente está aqui que traz o regente para cá e o regente daqui traz para cá, tá? Então, o eu está comandado pela mente e a mente está comandada pelo grupo, pelo inconsciente coletivo.
Então, essa comunicação, essa mente, tudo que acontece nesse plano subjetivo, tudo que acontece nesse plano emocional conjunto, né, que se forma diante da somatória de cada um, traz essa dificuldade da gente, parece que está numa tempestade, né? É lidar com tudo ao mesmo tempo agora, essa sombra que a gente não enxerga, não tem clareza, tudo acontecendo muito rápido e a gente tendo que ter a mente muito esperta e muito ligada, muito antenada, muito atenta, muito perceptiva, trazer atenção, né? E a intuição. Mercúrio está em peixes, então assim, quando a gente seguia no escuro, a gente não seguia com os olhos, a gente seguia com as sensações. É como uma pessoa que não enxerga, ela desenvolve outras habilidades, né? Ela desenvolve outras percepções. E é como se a gente tivesse que desenvolver essas outras percepções, de ter que se guiar por essa intuição, né? E acreditar nisso que você está sentindo, porque é isso que vai te conduzir. Então a nossa mente, ela não está se guiando com os olhos, mas desenvolvendo outros planos, né, de habilidades. E aí esse Mercúrio, ele faz um sextil, né, aqui com o meio do céu e um sextil com Urano, que forma esse triângulo aqui. Então, o sextil são linhas de desenvolvimento, de auxílio. É exatamente essa intuição, né, que vem da minha mente, de plano de ideias, de ter essa intuição sobre o futuro, sobre o todo, e sentindo e percebendo como isso acontece, que ajuda a desenvolver essa realidade, esse meu trabalho, a minha responsabilidade, o meu servir, o meu ofício, né? O que eu preciso ajudar a sustentar? O que eu sou responsável por sustentar neste grupo, né? O que me cabe? E a outra coisa que ele faz é o sexto com o Urano, que está justamente em Touro. O Urano é o processo de quebra, de ruptura, que é onde as coisas simplesmente partem, né? Então tem ali algo muito brusco, imprevisto, inesperado, trazendo essa ruptura. E quando parte é de uma vez, assim, é no susto. E é na parte da casa 2, que são os nossos valores, a parte financeira, a parte material, dos nossos apegos. Então, tudo que a gente tem da parte financeira e material, a gente está tendo uma quebra. E isso é um processo que ainda vai durar até 2026. Né? Então, a gente está vivendo essa quebra financeira desde o ano passado, desde um pouco antes, e realmente é uma quebra dessa estrutura, é uma ruptura, porque essa ruptura é o que vai abrir a criatividade para o novo chegar, né? E o novo chegar depende de nós termos as ideias, nós somos o plano entre o céu e a terra. O que cada um capta, intui e coloca em prática é o que vai canalizando esse novo nesse plano do futuro, dessa transformação. Então, essa transformação dessa realidade, ela vai começar pela moeda, pelo dinheiro, pela parte financeira, né? Então, não dá, né? Não tem apego, não tem estrutura que vai ficar. E isso, né, é um triângulo que está sendo ajudado. Então, ele forma um trígono justamente com esse meio do céu. Exatamente essa quebra, onde acontece esse processo, é que ajuda a gente a criar o que a gente precisa construir como realidade, o que a gente precisa estruturar, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa amadurecer, colocar o nosso esforço, o nosso empenho. E é muito trabalho, né? Então, é exatamente nesse processo de ruptura que as coisas começam a vir através desse ponto da intuição, que a sua mente começa a trazer, só que a nível coletivo. Então, não é olhando para o meu, diante do todo, diante de todos, para auxiliar o coletivo, né? São ideias voltadas para o coletivo. O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel diante disso?
E aí os trabalhos vão se revelando, os trabalhos vão se formando, as estruturas vão se formando, essa realidade vai se construindo. Então é num plano macro, né? O papel de cada um é no plano macro, não é mais no plano individual. O individual está diretamente relacionado, né, com todo essa cadeia. E esse Urano, ele quadra justamente o Saturno, que é um processo que vai ficar muito excepcionalmente ainda mais no primeiro semestre, que é essa quebra da estrutura, né? Essa estrutura do coletivo, da sociedade, do futuro, como até então existe, é insustentável. Então, é a quebra material, é a quebra financeira, isso não se sustenta mais, então ela começa, né, a partir deste ponto. E é ali onde a gente começa a encontrar com a intuição, com a mente, os novos caminhos e aí estruturando as coisas diante de qual que é o meu papel, o que eu posso fazer para ajudar a estruturar. Se eu estou passando por um plano de regeneração, a diferença de provas e expiações para regeneração é que provas e expiações nós estamos de certa forma pagando karmas de coisas que nós fizemos em outras vidas e a gente está se quitando, né? Então, e não é um por um, né? Não, tipo, se eu matei 10 pessoas, eu vou passar por uma morte de assassinato, digamos assim. Não vou passar por 10, mas eu vou colher, de certa forma, né, algo que eu plantei na história da minha alma. Num plano de regeneração, eu já passei por esse entendimento, eu já quitei essas coisas e agora eu vou construir vida. Então eu vou regenerar o que eu lá atrás abusei, danifiquei, prejudiquei, fiz mal. Então eu vou exatamente dentro do mesmo campo, eu vou salvar o maior número de vidas possíveis. E aí começa esse nível macro, né? Não é mais um por um, não é uma historinha que está se quitando, né? É quando você começa a regenerar, que a sua alma começa a ir para esse nível de trabalhar independente de quem é, né? Nesse plano de regeneração, a sua função é o processo de regeneração de algo que lá atrás, na história da sua alma, é onde você caiu, prejudicou e fez mal. E aí aqui o Netuno, né, ele está fazendo um sextil aqui com a Lua Negra, que forma uma quadratura justamente com Júpiter. Então, Júpiter é o sentido, é o rumo, é a direção, né? Para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que se encaminhar. Qual o sentido de tudo isso? Né? É a gente expandir as possibilidades, expandir esse coletivo, expandir esse futuro. Tem algo guiando e aí a gente tem que trabalhar. Algo vindo, a gente tem que trabalhar. Né? E isso gera uma tensão com essa lua negra e aqui o Netuno, que é a espiritualidade, guiando, ajudando a desenvolver este ponto. A lua negra é o nosso instinto. É o nosso ponto onde a luz se manifesta da sombra. Então, a partir das nossas dores, quando a gente olha, toca o nosso emocional e aquilo é com a gente, né? Aquilo emerge, aqueles problemas são nossos, mexem com o nosso campo emocional e aquilo vai se revelando, vai se mostrando, vão pegar no campo financeiro, vão pegar nas relações, vai pegar no que é importante, no que é prioridade, vai pegar neste ponto, né? Isso é a Vênus, isso é a Lua Negra na casa 2, né? Ela vai mostrar pra gente o que é, onde que pega a tua ferida, né? Aonde você mais deseja, ou o que você tem medo é no fundo um desejo, aonde você se direciona. Então, aquele ponto que é uma sombra muito grande é onde se manifesta o seu maior potencial. Aonde você tem muito medo é onde a luz vai se revelar. Então é um processo como assim, é que nem
a noite que antecede o dia. Isso está acontecendo coletivo e isso está acontecendo dentro da gente. Essa escuridão está revelando esse dia. Para a gente enxergar nossa luz, a gente precisa perceber a nossa sombra e mergulhar, entrar, perceber essa dor, lidar com ela, que é ali que a gente vai perceber onde é o nosso potencial, aonde é a nossa luz. O que está gritando dentro da gente muito forte é justamente esse potencial querendo se manifestar, né? E isso traz essa quadratura, porque o Júpiter, né, a gente tem um objetivo, mas diante dessa expansão, desse crescimento, é a gente entender que isso está mostrando para a gente, né? A nossa saída, ela acontece exatamente na nossa dor. A dor, ela não acontece aleatoriamente, ela acontece no ponto onde tem que ter a transformação, é onde tem o ponto da revelação, é o ponto que precisa ser trabalhado, é o objetivo, é o foco, né? Então, o foco não é bem a gente que escolhe, a gente define, a gente põe rumo, mas o foco está sendo apontado, né? Está sendo trazido à tona por um excesso. E esse outro ponto, que é o Netuno, né, trazendo esse desenvolvimento, Netuno é a espiritualidade guiando, né? Tem algo por trás desse cenário, por trás de tudo isso, que está trazendo essa revelação toda. Então, é assim, é um ano forte, é um ano muito forte, que as coisas vão se intensificar muito. Não dá para prever, né? Depois de um ano que a gente teve pandemia e as coisas vão se agravando, não é uma coisa que vai acabar logo, certeza, sim. Não é uma coisa imediatista que vai vir e vai acabar. Não, tem muita coisa para se revelar daí. Tá só começando, né? Então, diante de tudo isso, não é um processo para ter medo. É um processo justamente para enfrentar os seus medos, para lidar com a sua força, não física, não defensiva, não agressiva, mas a sua força de alma, sua força de estrutura para lidar com tudo isso, sua força para liderar a própria vida, e que o seu papel, o seu eu é importante para essa transformação toda que está acontecendo. Cada um soma, cada um faz parte dessa história que está acontecendo, né? Não são títulos, não são status, não são nomes que vão ficar num livro de história, mas o que cada um escolhe, o que cada um é o que está transformando e é o que está acontecendo. Assim como o que cada um foi, né, ao longo de uma longa jornada, é o que nós estamos colhendo nessa catarse, é o que nós estamos passando. Então, um ascendente em Áries não é para ter medo, pelo contrário, é para ter força, é para ter coragem, é para lidar justamente com o medo e com a coragem, né? É lidar com esse processo e ser guardião, né? E liderar a própria vida, ter a sua força e fazer o que tem que fazer, se posicionar, não de uma forma egoísta, porque tudo é direcionado para esse entendimento do que é esse coletivo, né? Do seu papel diante de um todo, não de um papel individual achando que vai usar esse todo, né? Isso, cada um está colhendo a sua consequência, né? E as consequências estão vindo cada vez mais rápidas. E esse ano, quando tudo emerge desse inconsciente coletivo, emerge, né, dessa escuridão, dessa sombra, esse processo vai mostrando pra gente o que a gente precisa ver, né? Então, a partir da nossa essência, esse ano, a gente vê o que é importante, o que os nossos desejos, o que as nossas escolhas, o que a gente tem de intenção, onde tudo isso leva a gente, né? Todos esses apegos, todo esse campo emocional, para onde a gente é conduzido, é fruto de onde a gente está caminhando já a longo prazo, né, com o que a gente sente. Então, cada um está encontrando materializando o seu próprio mundo.
né? Esse mundo subjetivo, subconsciente, inconsciente, em que cada um tem dentro de si de uma forma tão velada, tão imperceptível, é como se ela se materializasse na nossa vida prática. E cada um tivesse que lidar com isso de frente, né? Então é a força, a coragem de lidar de frente, de uma forma como isso fica visível, tá? É isso, gente, assim, é um ano forte, é um ano para seguir em frente e é um ano de muita luta, muita coragem e muita força. Acho que, apesar de ser um ano de Vênus que traz essa questão dos valores, dos relacionamentos, do que é importante, é um ano que a gente precisa de força, né? Porque a coisa vai ainda demandar que a gente se coloque, se posicione, tenha coragem, tenha essa luta, tenha essa garra, né? E essa garra, essa força é da energia do fogo, do espírito, que ela vem de dentro da confiança em si mesmo, da autoconfiança, da confiança da fé, da confiança em algo maior, né? E quando a gente encontra este lugar e sabe que tudo tá certo, tudo tá como tem que estar, e a gente faz o nosso papel, né? Então, a cada coisa, a cada dia, a cada coisa que se apresenta, a cada situação que se mostra, você tem todas as possibilidades de visão. Por onde você escolhe ir, né? Cada pequena escolha do seu dia a dia é por onde as coisas vão deslanchar, é por onde as coisas vão se encaminhar. Então, não basta achar que eu quero ali, mas os meus comportamentos ainda estão aqui. Então, a minha vida vai me levar aqui, né? Eu estou me iludindo, me enganando, achando que eu estou indo para lá. As coisas se conduzem conforme eu me comporto, conforme eu coloco essas pequenas escolhas do dia a dia. Isso vai ficar muito visível, né? Muito forte para a gente aprender nessa jornada, nessa caminhada desse ano, né? E por conta dessa lua tá em Gêmeos, o nosso emocional vai oscilar muito, né? Ele vai passar pela instabilidade desse emocional. E a lua em Gêmeos não tem paciência. Com ascendente em Áries, ela estoura, né? Então, assim, o fio tá por um fio, o pavio tá por um tris, né? De todo mundo. Então, as coisas começam a vir à tona exatamente nesse movimento. Então, conforme a gente tem percepção e clareza e vai entendendo que tem algo maior, tem um plano e que tudo parte daqui do nosso emocional, a gente vai aprendendo a conduzir aqui. Porque tudo que se manifesta aqui é resultado daqui. Se eu hoje estou numa situação muito grande, desafiadora, ela é resultado de algo que eu fui vivendo aqui dentro muito tempo, né? E aí ela vai, eu vou caminhando, eu vou construindo, então eu vou colhendo isso. Isso aqui foi materializado daqui de dentro. O que a gente vive fora é consequência do que a gente sente dentro, e não o contrário, né? E aí quando as coisas acontecem, como eu vou lidar com cada situação? Se eu vou perder a cabeça, se eu vou estourar, se eu vou perder, né, a paciência e tudo mais, eu vou colher as consequências disso, né? Digamos que o karma, a correção está muito rápido, esse ano está praticamente imediato. Então cada um vai ter o seu corte, a sua firmeza, o seu posicionamento, e a vida vai estar chamando a gente para resolver o que precisa resolver. Então não tem mais postergação, procrastinação nem nada. Até porque como é um ano que aqui, ó, tá tudo voltado, né, para esse lado aqui, traz muito o plano da ação. Não tem nada aqui na recepção. Nós somos os personagens, né? Nós precisamos ir para ação, né? Nós não podemos ficar esperando. Esperar vai estagnar. A gente precisa ir para ação. Mas a maior parte dos planetas está para cima, então é ação pelo coletivo, é ação pelo todo, é ação por algo maior, é ação por todos, é ação pelo grupo.
E nesse ponto, né, dessa recriação desse mundo novo aí, que ainda é os primeiros passos desse entendimento, desse processo da gente começar a entender isso, engatilhar tudo isso, começar a digerir, a processar, né? Tem muita gente passando por coisas muito difíceis. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter um ano horrível, não. Você vai ter um ano onde a sua mente vai, né? O que te guia é a sua mente, as suas escolhas, para onde você olha, o que você olha aumenta e para onde você se direciona, aquilo começa a acontecer. Então, depende muito de onde a gente se posiciona, onde a minha mente vai, o meu emocional vai e a vida vai. Então, assim, tem uma linha de condução, né? A gente caminha, aprende a caminhar com a mente para a gente entender como as coisas funcionam, né? A partir dos nossos pensamentos, desse psíquico, inconsciente, desse psicológico, subjetivo, é onde eu coloco a minha atenção. Ali vai crescer, ali é onde o meu emocional vai se conectar com o sentimento. E é ali que eu estou me construindo. É ali que eu estou trazendo a minha realidade, é ali que eu estou formando a minha vida, é ali que eu estou me direcionando. Então, vai ser um ano ruim para todo mundo? De forma alguma, mas vai depender de cada um, né? A força depende de cada um, das escolhas, das decisões, das colheitas, das ações, da iniciativa, do que cada um faz pelo grupo. Conforme você entende que você está fazendo algo a benefício de todos, as coisas começam a deslanchar. É como se você entendesse a sua chave, o seu papel, e aí a sua vida vai fluir. Se você ainda ficar num processo quadrado, fechado, pesado, apegado, você entra nesse furacão, se perde nesse emocional, você ainda tem que afundar, porque você tem que olhar para suas dores, você precisa entender onde é que você se perdeu. Você precisa entender a raiz da história. A raiz da história está aqui. Quem nós somos, a nossa alma, não o nosso personagem, nosso RG, nosso CPF, nossa cara, mas a nossa alma, né? Então, essa essência é o que está conduzindo esse ano. Não é um ano difícil para todo mundo. Nós estamos no inconsciente coletivo, todos, numa sombra muito grande. Então, daqui tudo pode se emergir. Né? Então, é um ano de se proteger, não uns contra os outros, mas se proteger desse campo, né, de proteção físico, energético, tudo mais, é onde você se conecta, é onde você se direciona, e é aqui, é onde você escolhe aqui que vai você ligar numa egrégora, numa energia, em outra, né? Onde é que você está se ligando? É daqui que sai, aqui que sai o nosso rumo da vida. É isso, tá bom? Então, gente, tenham um bom ano. Eu espero ter ajudado de alguma forma no entendimento, né, do que é esse processo desse ano e que cada um traga esse momento de interiorização, de reflexão, de processar conforme as coisas vão acontecendo, conforme as coisas já estão acontecendo na sua vida, desse entendimento, né, de que tudo tem um sentido para as coisas estarem acontecendo e aonde que faz parte de mim, aonde que faz parte da minha virada, né, aonde que eu encontro essa virada. Não é uma solução para os meus problemas, a solução dos meus problemas está nessa virada de entendimento, de percepção, de emocional, né? E enquanto eu não entendo, eu fico recebendo, as coisas vão vindo, essa colheita, essa cadeia, até eu aceitar, até eu entender, até eu conseguir lidar com isso e tomar um rumo diferente. Isso não são coisas imediatas, isso são coisas a longo prazo, porque são processos sutis da nossa alma, né, que levam vidas inteiras. Só que é como se fosse um julgamento, né? Então acelerou o tempo e a gente está vivendo este tempo
das coisas estarem acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, desencadeia tudo de uma vez e não tem plano de planejamento. É realmente o plano do imprevisto, do inesperado, porque o que está comandando não somos nós, né? É algo maior, é algo divino que sincroniza tudo e orquestra tudo. Nós não estamos à mercê de um destino, nós estamos cumprindo um plano que fazemos parte dele e temos papéis, né? E cada um tem o seu papel. Agora, quanto cada um consegue cumprir desse papel, com a sua própria transformação, com o seu próprio autoconhecimento, com a sua própria consciência, com a sua própria força, com a sua própria escolha, é o que nós vamos continuar nessa jornada aí, em 2021 e nessa caminhada aí a longo prazo, tá bom? Então não é para ficar com medo, é justamente para respirar fundo, sabe? Buscar o lado da fé, da confiança, da coragem e está pronto. Está pronto para o que viemos fazer. Tem que fazer, vamos fazer, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos olhar para esse todo, para esse coletivo com compaixão, né? Essa casa 12, ela traz esse amor incondicional, essa compaixão, olhar instintivamente, sem preconceitos, para todos os excluídos, para essa dor do mundo. Vamos olhar para tudo isso, rezar e estender a mão o quanto a gente puder, porque exatamente essa correção do nó do norte em Gêmeos é estender a mão para quem a gente puder. Cada um que você pode ajudar a levantar, que você pode auxiliar no seu caminho, com quem você é o trabalho da transformação que nós estamos passando. E é o que a gente precisa aprender, ajudar uns aos outros, para essa recriação desse futuro, dessa sociedade, dessa humanidade, desse coletivo, que é um trabalho de longo prazo. E nós somos parte dessa história, né? Não somos nós que vamos concluir esse trabalho, nós estamos dando início a ele, fazendo parte dessa catarse. Não é? A gente ainda vai se encarnar daqui e vão vir as nossas próximas gerações que estão chegando, e cada geração tem um papel, né, de ir fazendo essa reconstrução, né? Passa o bastão e vai indo para frente. Então, o nosso é esse processo onde acontece, né, essa catarse mesmo, esse expurgo do que é podre, do que está escondido, precisa se esvaziar, né? Tudo que fica num excesso precisa desmanchar, morrer para poder regenerar e renascer, e trazer esse processo de cura, né? Então, assim, o mundo não está perdido, o mundo está começando esse processo de transformação e depende de nós, de cada um de nós. O que cada um de nós escolhe, o que cada um de nós vive, o que cada um de nós é. Quanto mais a gente puder se apropriar disso e seguir na própria vida, mais a gente vai contribuir nessa transformação, nessa somatória. Quando a gente fica ali parado com dó, com piedade, com medo, a gente soma nessa escuridão. A gente só sai dessa escuridão quando a gente encara essa escuridão, que é o nosso medo, a nossa escuridão. E aí, quando a gente encara, tem a força de encarar ela, aí a gente consegue perceber que é exatamente através dessa dor e dessa escuridão que está o nosso maior potencial de luz. E aí a gente entende o que a gente veio fazer, o que a gente precisa fazer, arregaçar a manga, e que tem muito trabalho pela frente para cada um de nós, tá bom? Desse lado, do outro, seja lá onde é o lugar de cada um. Vamos rezar por todos. Essa casa 12 traz muito essa conexão com a espiritualidade, com esse divino, da gente aprender a rezar, a se conectar, né? A não esquecer disso, né? De não olhar para ajuda, pedir socorro só na hora da dor, mas que isso é a base, né? É entender que isso é a base, isso é o que mantém a gente a seguir no caminho reto, não porque alguém determinou uma justiça, uma doutrina, uma lei,
mas porque a nossa consciência tem que aprender a andar sozinha ali, né? Todo o resto são ferramentas para que a gente aprenda a fazer isso. E aí, a hora que a gente consegue fazer isso pela gente mesmo e vai, e não é um processo fácil, é um processo para a vida inteira, para a alma inteira, para a longa jornada. Nós somos bebezinhos ainda de entendimento, de consciência, de alma, de tudo. Temos longa jornada pela frente ainda. É entender, seguir, fazer o que tem que fazer, tá bom? Beijos.